Durante muito tempo, produzir grandes produções com imagens profissionais e vídeos profissionais era muito custoso, demorava muito tempo e exigia uma grande produção por trás. Mas com o avanço da tecnologia, esse cenário começou a mudar e começou a facilitar um pouco mais para essas criações, né? No universo da moda, do marketing, do entretenimento, essas ferramentas elas estão redefinindo completamente todas essas estruturas. E o nosso convidado de hoje é uma peça-chave que fez parte do início aqui da Futuriza, foi um grande mentor nosso aqui, que é especialista hoje em inteligência artificial, em VFX, computação gráfica, e hoje ele vai compartilhar um pouquinho com a gente toda a trajetória dele até aqui. Então, Rods, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O Rods, ele é especialista em computação gráfica, VFX Supervisor e AI Specialist, vários nomes muito bonitos, para dizer que ele é muito bom no que ele faz. Então, Rods, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer te receber aqui. O Rods veio de São Paulo para cá. Então, cara, queria que você apresentasse para a galera, contasse um pouquinho da tua história e como tu chegou hoje, né, nos trabalhos com inteligência artificial para publicidade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conhecendo vocês pessoalmente, né? Cara, a minha história começa na minha infância, sendo uma pessoa que sempre gostou de desenhar, mas eu sempre gostei de desenhar, mas nunca gostei de pintar. Então, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com ilustração, né? Então, eu descobri o 3D quando eu sempre conto essa história, que eu vi o Hans Donner no Faustão, e o Hans Donner falou que fazia as vinhetas da Rede Globo, e era a única coisa que eu conhecia de animação 3D na época, né? Depois vi Jurassic Park, de novo 3D, e a Star Wars havia que tinha 3D, mas tinha coisa tradicional também. Então, eu sabia que alguma coisa ali eu conseguiria linkar com o desenho. E o fato de eu poder fazer o 3D com textura e não precisar pintar, né, foi com que eu me apaixonasse pela Facilitou área. o trabalho já. E aí, trabalhando com 3D, inevitavelmente eu caí na área de pós-produção, computação gráfica, né, e recentemente, lá nos anos 2000 e 2015, por aí, assim, começou a se falar muito de Virtual Production, né? Quando saiu então o Mandalorian do Star Wars, que daí explodiu o Virtual Production, começou a se falar de novo muito em Unreal, né? E aí eu comecei a estudar Unreal, pensei, putz, isso aqui vai ser o futuro da computação gráfica, Unreal, não sei o que, estudei ali por um ano, e aí veio a IA. E aí, putz, isso aqui é muito mais fácil do que Unreal, né? Mas muito mais fácil em termos, parecia ser muito mais fácil, né? Ainda precisava de uma expertise muito técnica para fazer aquilo ali funcionar. E aí foi aí que eu caí na IA, né? Então, desde quando o DALL-E saiu ali, o Midjourney, o Runway começou a entregar uns videozinhos meio esquisitos, eu pensei, putz, isso aqui, pô, se do DALL-E pro Runway aqui de ter uma animação, durou. Cara, foi o quê? Um ano entre uma coisa e outra? Foi muito rápido, de 22, eu acho, né? Foi 22 para 23 ali. Cara, o que vai ser nos próximos 2 anos, né? Então, aqui a gente tem que correr agora, senão a gente vai ficar sem job. Boa, legal. Então, foi por ali que tu entendeu que, cara, a IA poderia ser tua aliada para tu fazer essas produções. Nossa, sem dúvida, porque no momento que ela começou a entregar uma ilustração, começou a entregar um visual de 3D, começou a entregar vídeo, eu vi que, putz, se eu não fizer isso aqui, alguém vai fazer, né? Alguém vai tirar um projeto que poderia ser executado por mim, porque vai acabar executando em AI. Cara, eu vou até puxar essa pergunta polêmica aqui, que eu ia deixar ela pro final, mas eu vou puxar ela para agora. Cara, como é que tu vê isso em relação ao mercado, né? A gente sabe que tem muita gente da produção que se sente ameaçada pela IA e afins, né? Tu acha que a inteligência artificial vai tomar posições ou ela vai potencializar o trabalho de quem sabe usar, assim? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que ao mesmo tempo que ela tira algumas coisas, ela abre outras vagas, né? Outras oportunidades. Então, por exemplo, eu tenho um outro discurso que é, putz, e agora? O que sobrou pro junior, né? Porque para tu conseguir ser pleno e ser sênior, tu precisa passar pela etapa de junior. Tu vai modelar 3D, você vai ilustrar, começa como assistente. Só que essa etapa ela é substituída pela IA agora. Então, o júnior precisa saber de IA. Ele vai precisar potencializar o trabalho dele utilizando a AI, mas ele não vai... Se ele só souber AI, ele vai acabar continuando a ser... Ele vai continuar a ser um assistente de alguém.
Então ele precisa saber AI como base e outra coisa. Se ele gosta de 3D, ele vai precisar saber modelar. Se ele gosta de composição, ele precisa saber compor para se tornar um profissional completo. Senão tu vai acabar sempre sendo assistente de alguém. Hoje a IA é novidade para todo mundo, tá todo mundo meio que preocupado, putz, eu vou perder o meu trabalho ou eu consigo ampliar o meu trabalho, né? Mas assim como a gente não coloca mais que a gente tem Office no portfólio, no currículo, nenhuma empresa pede o Office porque é natural tu saber Office é o básico, a IA também, cara, daqui a 5 anos vai ser o óbvio, tu precisa saber IA, ChatGPT, nem se fala mais em Midjourney, mas pô, Nano Banana, né? Cara, tu tem que saber o básico disso, isso aí faz parte de todo mundo que trabalha com computação gráfica, ou com imagem, ou com vídeo, tem que ter isso como base, né? É uma ferramenta, é o Photoshop de 10 anos atrás, exato, né? Basicamente isso. Legal. Rods, quais são os erros mais comuns que você vê as marcas cometendo quando elas tentam usar, ou quando elas querem tentar usar a inteligência artificial só por usar, né? Ou quando elas tentam colocar isso dentro dos projetos sem uma estratégia clara por trás, assim? Eu acho que estratégia eles até têm, né? Mas eu acho que tem 2 grandes problemas. Um é o que a gente até comentou antes, né? Putz, as plataformas de AI, elas fazem um comercial absurdo e a empresa, ela acha realmente que aquilo ali vai ser resolvido em 1, 2, 3 dias e a verdade não é essa, né? A gente sabe que, putz, precisa de um monte de trabalho de retoque. Aí, eu sempre digo, né? Putz, se eu for fazer um trabalho autoral, se é pra mim, eu consigo fazer um filme em um dia, né? Um comercial em um dia. Mas quando eu preciso aprovar com criativo, preciso aprovar com agência, é uma curva muito maior, né? Então, esse é o primeiro erro, achar que a IA resolve tudo super rápido. O segundo problema, que não é só das marcas, né? Eu acho que é geral, é muito conteúdo, né? Até a gente vai no Netflix catar um filme, ele tem zilhões, mas a gente acha que nunca tem nada para assistir. Então, o lance de ter uma verba e querer fazer várias coisinhas, sem ter um negócio legal para mostrar, é um problema, porque é só mais um conteúdo que tu vai olhar ali e vai scrollar para cima, né? Então, tem um outro amigo meu que fala, é o Manuel Pimentel, ele é de Santa Catarina, tem um estúdio de computação gráfica também. Ele fala, cara, a pergunta que tem que se fazer é por que essa peça, né, essa imagem ou esse vídeo precisa existir, né? Porque, cara, se é só mais uma coisa pra encher linguiça, não serve pra nada, né? Então, cara, tem que planejar, tem que ser alguma coisa relevante que tu queira assistir, senão não tem graça. Por que esse material precisa existir? Gostei dessa pergunta, cara, muito bom. Cara, inclusive isso que você comentou faz muito parte da nossa realidade aqui, acho que vale trazer também, porque é uma coisa que a gente instituiu no nosso processo, que é o período de calibragem do fluxo para cada cliente, porque é justamente isso, não é apertar um botão e a tua coleção sai pronta, né? A coleção inteira de moda. Então, a gente tem ali, às vezes, 10 dias, 15 dias só calibrando, entendendo, acertando os ponteiros, quase como fazendo um setup aqui que a gente tem, para daí sim, depois que isso tá ok, daí a gente opera, porque senão a gente, enfim, escalona o erro, né? E aquilo vai se propagando. Mas muito projeto chega pra gente e, Rod, dá pra fazer com AI? Aí algumas respostas a gente já tem, porque a gente já testou antes, né? Mas outras não. Então, o que a gente faz, né? Quando chega um projeto, eu até orço o projeto, mas eu sempre apresento para eles, cara, quem sabe assim, vocês contratam umas horas técnicas de pesquisa e desenvolvimento, a gente valida esse processo em diferentes ferramentas, diferentes modelos, diferentes maneiras de executar, e aí a gente apresenta. E a gente já testa uma conclusão, né? Tipo, putz, vai funcionar, isso aqui tem chance de dar certo, isso para funcionar precisa ser feito de tal jeito. E aí, se eles acharem que não vale a pena investir, só paga aquela 1, 2 diárias de pesquisa e desenvolvimento. E se acharem que vale a pena, aí esse valor a gente deduz do orçamento final do projeto. Porque é uma maneira do pessoal apresentar, né, numa produção, cara, tem esse caminho aqui, vai dar certo, e não apresentar um achômetro, né? E no final botar em prática, orçou, gastou uma grana e não vai dar certo, tem que fazer uma outra curva. Então é melhor gastar um pouquinho antes para fazer essa pesquisa e validar o processo antes de rodar tudo de uma vez. Boa, legal. E, cara, sobre os teus cases aí, eu sei que tu já participou, né? Já teve vários cases bem interessantes, bem relevantes. Conta pra gente um dos que... alguma coisa específica, assim, que aconteceu por trás dos bastidores, que quem vê o negócio lá pronto não faz ideia, e que a gente sabe que por trás tem muito se vira nos 30, assim, né? Então, tem alguma passagem, assim, que você tem que, cara, nos bastidores ninguém faz ideia e... Pô, tem vários, né? Vários. Mais recentemente, mais
ainda, né? Porque AI o pessoal não faz ideia mesmo como é que funciona, né? Então, tem um projeto no qual a gente está trabalhando, a gente não pode ainda divulgar, mas a gente está fazendo, utilizando AI para dar o visual desse personagem. Mas toda a concepção do personagem foi feita em 3D, né? Tipo, a gente fez o concept utilizando AI, mas a gente modelou esse personagem em 3D. Teve equipe de modelista, de texturizador, de rigger, para poder dar o movimento desse personagem em 3D. Porque se a gente só pega o personagemzinho e toca um prompt ali, o personagem precisa dar 3 pulinhos. Vai dar 3 pulinhos que não é o 3 pulinhos que o cliente quer. Né? O cliente quer os 3 pulinhos naquele tempo dos 3 pulinhos. Então, a gente precisa animar isso de uma maneira que fique parecido com o personagem, porque se a gente for filmar fazendo 3 pulinhos, é um tracking humano, né? Eles não querem isso, eles querem um tracking de personagem. Então se faz o processo 3D e aí depois se dá o look com AI. E se tu olhar só o videozinho de AI, tu não sabe todo o processo que estava por trás disso, né? A gente fez também um outro case de Samsung ano passado, com a Vetor, e tem um celular, e aí tem um monte de água caindo em cima dele, né? Eu vi isso. Então o pessoal fez o concept da cena, modelou o celular, teve filmagem do celular também, então a parte do celular girando para a câmera foi uma animação 3D, mas aí a parte do look de água foi feito em AI, né? A gente sabe que o logo derrete, então tem a parte de pós-produção para colar o logo ali em cima de novo. Aí tinham vários iconezinhos assim numa outra cena que, quando chega o briefing pra gente, eles acham que a agência acha que aquela cena vai sair toda já na IA no primeiro momento. Vai sair com o fundo, vai sair com a mão, vai sair com o celular, vai sair com os íconezinhos explodidos. Eu falei, não, a gente precisa desmembrar isso aqui em várias coisas. Então, cada iconezinho é uma animação de AI com fundo chroma, que depois a gente remove o chroma e aí dá uma animadinha ali na pós. Então, tem várias layers de AI para construir uma cena e isso a galera não vê. Inclusive, as plataformas, quando fazem o comercial delas, elas põem ali que é um promptzinho só, uma imagem e sai tudo pronto, né? Essa era uma pergunta que eu também tinha, assim, né? Que se romantiza muito, que se parece que é muito fácil e é muito fácil, muito rápido, né? E, cara, por trás a gente passa muito perrengue também, né? Que ninguém vê, assim, né? Então, qual que tu vê hoje que é a principal realidade, assim, dessa profissão? É o fato de ser uma coisa muito nova e o cliente ainda não entende exatamente? Ou, enfim, tem ainda muito trabalho por trás porque aí ainda não tá 100% redonda? O que tu vê hoje, assim, que é o maior calo? Assim, eu acho que nunca vai estar 100% redonda. Ela vai melhorar a qualidade, né? Assim como no 3D também. A gente começou a ter melhores placas de vídeos, começou a diminuir o tempo de render. A gente começou a ter... quando eu comecei 3D, eu não conseguia ver em tempo real. Eu mexia a luz ali no 3D e ver onde ela estava batendo. Eu via uma tela que eu não tinha resposta de luz. Aí eu mexia rotacionava um ângulo e botava para renderizar, esperava meia hora, mesmo que fosse só um quadrantezinho, tinha que esperar uns 20 minutos para ver se aquilo ali tava porcaria, aí rotacionava de novo, tinha que esperar mais uns 20 minutos para ver se como é que tava, e assim a gente indo. E aí isso evoluiu a ponto de a gente poder ter uma resposta em tempo real de luz, né? Aí talvez algum dia tenha uma ferramenta que a gente consiga mexer na luz, na cena ali, ver alguma coisa em tempo real, ela pode evoluir nesse sentido, mas ela vai precisar de alguém que tem um olho bom pra luz, né? Vai ter que ter estudado cinema, vai ter que ter estudado fotografia, vai ter que ter estudado arte de alguma forma para conseguir fazer aquele desenho da forma ou que tu quer ou que o diretor quer, porque esse é o mais difícil, né? Fazer uma imagem para outra pessoa, porque fazer pra gente é muito fácil, né? A gente faz rapidinho um trabalho. Agora, fazer para um criativo, que daí tem que entender o que o cliente quer, e aí quando chega no criativo, às vezes não é o que o cliente quer, sabe? Então, esse é o difícil. Só nenhuma IA vai entregar. Aqui, eu tenho uma frase muito polêmica também, que talvez depois a gente corte isso, mas que eu falo que geralmente os times de marketing não sabem o que eles querem. Eles acham que sabem. E a gente entrega, e aí quando devolve, fala... Não é isso que eu tava querendo. Não, eles querem ser surpreendidos. É isso que eles querem. Né? Boa. Eles querem ser surpreendidos. Mas esse é um desafio mesmo que a gente tem mesmo, assim, Sim. né? Cara, e se você tivesse que apostar em algo que, além da AI, né? Enfim, ou caminhos da AI, que você acha que, cara,
você está botando energia, você está buscando já sobre isso, mas que você acha que vai revolucionar ainda mais os próximos, eu nem vou dizer anos, mas nos próximos meses, né? Porque a cada semana a gente tem uma evolução nova, uma AI nova que sai. O que tu tem visto, assim, no que tu tá apostando? Cara, eu acho que vai chegar num ponto que não achei o que eu quero ver no Netflix. Aí, sei lá, eu vou digitar alguma coisa, ou vou enviar alguma imagem, ou sei lá, eu quero ver uma série, mas eu quero que eu seja o ator, né? Trocar o personagem lá dentro. Ou fazer um curta a partir de um prompt ou de uma imagem. Talvez vai chegar nisso aí. Sei lá quem que tá desenvolvendo, provavelmente a Netflix deve estar botando as fichas dele lá, né? Mas hoje eu sinto que no mercado falta, falando de profissionais, né? Uhum. Tu acha gente que trabalha com AI, sim, acha um monte, mas às vezes falta aquela pessoa que trabalha com AI, mas também tem a visão de composição, de VFX, pelo menos na minha área, né? Mas falta dentro da agência e das produtoras o cara que tá sempre pesquisando e desenvolvendo as ferramentas, workflows, porque assim, beleza, conf é uma coisa, né, que a gente precisa estar sempre ali reciclando, mas as próprias plataformas, né, tu precisa, saiu um modelo novo do Sidência, do Vel, do Kling, tu tem que ir lá testar, pegar o mesmo prompt, às vezes o Kling 2.1 ainda é melhor do que o 2.6 ou o 3, sabe? Dependendo da Então, aplicação, né? tem uma demanda interna ou um potencial projeto, que é algo que a gente faz, né, de validar o briefing. Esse profissional, ele precisa estar presente dentro das produtoras, precisa estar presente dentro das agências, talvez, e esse é um cara que vai estar só pesquisando e validando ferramentas, porque demanda um tempo... constante, todo dia sai um negócio novo, então demanda muito tempo só tá atualizando. O mais difícil da AI é isso, não é aprender AI, mas acompanhar o que tá rolando. Boa. Cara, a gente teve um projeto aqui dentro que uma vez a gente... Startup, né? A gente não tinha o projeto ali, mas, cara, dificilmente a gente conseguia entregar ele 100%, assim, a gente tava apavorado. Cara, e naquela semana saiu uma atualização nova que salvou o projeto, assim. A gente falou, nossa senhora, se não tivesse saído a atualização, a gente não teria entregue o projeto. Não dá pra assim. contar com isso, mas geralmente acontece. Geralmente acontece. A gente também tava O fazendo... universo ajuda, às vezes. a gente tava fazendo um filme no final do ano passado, que hoje a gente não conseguiu postar na timeline ainda, mas quando a gente postar já tá datado, né? A IA é essa, tipo, putz, a gente fez o filme e aí logo depois que terminou sai um negócio novo que daí a nossa IA já tava antiga. Mas no meio do projeto saiu o Kling 2.1 Start and Frame, porque a gente só tinha o Kling 1.6. Ou aquelas ferramentas do próprio Higgsfield, né? Que era o Start and Frame. E aí o Kling 2.1 resolveu o pepino que a gente tinha na mão, né? Que era fazer um Start and Frame um pouquinho melhor para fazer esse plano de sequência. Esse dali, ele realmente revolucionou, né? Ele ajuda bastante, Nossa, porque tu consegue muito. manter a consistência do início ao fim. Sim. Ali, né? Ou minimamente uma consistência ali do início ao fim. Né? Tem um negócio que eu comento às vezes com a Gi lá e ela fala, isso tu precisa falar, mas isso independentemente do podcast. E eu falo, eu não... Se gravar também dá um trabalho, né? Pra postar nos stories, essas coisas. É um job, Aproveita e faz teu corte aí agora. Aí que assim, a gente tá A IA facilita, faz muitas coisas legais, mas a gente tá perdendo um pouco a IA. Porque, quando a gente recebia tem que animar esse produto, e a gente pensava numa animação legal, ou tinha uma criação legal por conta daquilo ali, né? E aí, agora a gente tá mudando o escopo para ser possível de fazer em AI. E aí, às vezes não, sempre a gente não consegue fazer a mesma entrega de animação de um 3D com AI. Ela é menos, né? Então, começa a ficar tudo aquelas... a ceninha é meio chata, ou é um close-up, tem aquela estética que é sempre igual, a gente não consegue ser... criativo em cima da AI, né? Porque a gente está limitado à ferramenta. Então, eu acho que a gente está perdendo potencial audiovisual, assim, usando AI, e porque a gente não está conseguindo mais entregar o 3D, porque o pessoal não contrata mais o 3D, contrata AI, e as agências estão pulverizando muito os projetos, né? Então, assim, o que eles gastavam ali 500 mil para fazer um filme em animação super elaborado ou dividido em 3 peças, hoje saem 10 peças, né? Então é aquela história de novo, de lançar qualquer coisinha na internet e aquela coisa não ser legal o suficiente pra galera prender a atenção. Mas assim, a gente também era enganado com 3D, né? Tipo assim, era um produto, mas isso aqui é 3D, isso aqui, né, não é real. Mas ninguém nunca se perguntava isso, né? Tu olhava ali o 3D e tu achava legal.
Agora tu olha um produto em AI e tu sabe ali que aquilo ali é em AI. E só que o problema não tá em usar AI, né? Tá no valor agregado da AI. Porque assim, tu vê um 3D, pô, tiveram várias mãos ali para fazer aquele produto ficar legal, para luz ficar legal, né? Teve animação, teve o tempo de render, teve a composição. E AI, às vezes, tu põe uma imagem ali, gera um still e gera uma animação. Então, a AI ela desagrega valor, né, para algumas peças. Então, o que acontece? Uma marca grande usa AI para ficar com cara de AI, ela perde valor. Agora, as marcas menores, por conta da AI, possibilitou com que eles entregassem algumas peças que antes eles não jamais entregariam, né? Total. Tipo, pô, fazer um monte de foto, fazer um monte de vídeo. Então, eu acho que AI é legal para usar para marcas menores que não conseguiam chegar lá, mas as marcas premium, elas têm que continuar fazendo a superprodução e usar a AI de uma forma híbrida, né? Para ampliar uma coisa que não seria possível fazer ali. Não para fazer o que dá para qualquer marca consegue fazer. Ela tem que, as marcas premium, elas têm que fazer algo que as outras marcas não conseguem fazer. Né? Tipo, pô, Coca-Cola gastou... Aliás, eles fizeram uma equipe gigantesca, teve 3D, teve pós-produção, mas ninguém vê isso aí. Aquela história de antes. Ninguém vê o que foi usado para corrigir. O pessoal acha que sai da AI com um botão só. Então, putz, perde muito valor aquele comercial. E a Coca-Cola não precisa disso. Pô, vai filmar, vai fazer 3D. Usa a AI pra fazer um background lá atrás que não dava pra fazer, sabe? Usa a AI pra corrigir um negocinho numa cena. Então, a gente tá usando a AI errada. A AI é legal de ser utilizada, mas pra chegar num lugar que antes a gente não chegaria, né? Então, marcas grandes têm que chegar num outro lugar, num muito outro mais patamar legal, ainda, né? Tipo, a gente tem ampliado bastante assim o rol de clientes médios, que não são, não são as grandes marcas, que a gente supre alguns gaps, mas esses clientes médios que justamente a gente chama de visual coverage da coleção, que antes eles conseguiam fazer uma foto, né, da peça, que tem várias variantes. E aí, cara, eles tinham envolvimento de estilista, tinha toda uma produção, fornecedores e tal, para fotografar 20% da coleção. Né? E aí agora, com AI, a gente consegue ter uma cobertura visual completa da coleção. E, cara, imagina o quanto isso não impacta lá na venda, enfim, né, no dia a dia e afins, assim. Então, cara, tem vindo para ajudar bastante, assim, eu acho, esses produtores e marcas médias, assim, né? Então, acho que tem que ser bem explorado mesmo. Até pra gente, pros filmes, né? A gente recebe muito material com fundo chroma. Né? E a AI... Hoje a gente consegue montar os backgrounds que antes eram matte painting, né? Ou tinha alguém que tinha que fazer uma ilustração, ou tinha que pegar uma foto, tem que fazer dar um trabalheira, né? Chegar numa imagem legal. Agora a gente consegue fazer muito mais rápido esse background e tem ferramentas novas que a gente consegue, inclusive, já entregar traqueada, sem precisar traquear na cena. Isso aí a gente ganhou muito tempo. Mas o acting tá ali, o ator é de verdade, o primeiro plano é de verdade, sabe? Não é tudo AI. Porque, cara, a gente é expert em seres humanos, né? A gente nasce olhando para seres humanos. E é muito difícil nos enganar, assim. Tipo, a gente vai ver, isso aqui tá diferente, tá esquisito, né? Então, eu acho que, fazer comercial usando humanos em AI é furada, sabe? Faz uma outra coisa, né? A gente ainda precisa de botar o fator humano nos filmes, né? Então, mas é aquela história. As marcas médias antes não tinham comercial. Agora elas podem fazer vamos chamar de animação em AI, né? Usando humanos ou usando personagem. Legal. Cara, e só pra gente fechar aqui e sair com um grande finale aí, conta um pouquinho pra gente do teu trabalho que foi premiado, foi indicado, enfim, esse curta que você fez, ele 100% aí com AI. Conta um pouquinho pra gente. Cara, no final do ano passado começaram a surgir os festivais, né? Os festivais de AI. E aí a gente também, tô sempre estudando algumas coisas, fazendo um videozinho aqui, fazendo um vídeo lá, por que não um curta, né? Então acho que a AI também é legal nisso, porque hoje tu consegue fazer um curta sozinho. E trabalhar para você mesmo é mais fácil, né? Antes chegava aquele diretor, tem uma ideia aqui, vamos fazer um negócio. Fazer um negócio em 3D, tu precisa de um monte de gente, precisa de um monte de recurso. Ou mudando, né, de filme para apps, sempre tinha aquele cara, nossa, eu tive uma ideia de um app, aí tinha que chamar um cara, um desenvolvedor para fazer o app, mas o cara só teve a ideia. E não, hoje tu tem uma ideia, tu tem uns pouquinho de créditos, vai lá e tu faz o teu filme, né? Então, já tava estudando, aí surgiu esse festival era um festival de Dubai,
E só que a premissa do festival era só utilizar ferramentas do Google. Então só podia usar o Vel e o Nano Banana. E o Vel, assim, às vezes para vídeo a gente sabe que dá umas dançadas. Então foi bem difícil nesse sentido. Mas, pô, consegui executar o vídeo todo sozinho. E chamei só um parceiro para fazer o áudio. E eu sempre trato o festival assim, pô, é uma oportunidade de fazer um case, sabe? É mais um portfólio. Eu não tava almejando nada, né? E aí surgiu o AIF também, na versão Brasil. E aí eu postei nos dois, né? Aí no outro lá não rolou, mas nesse foi shortlist e eu consegui também vencer na categoria fantasia. Mas... E agora vai concorrer Cannes, né? Pela mesma categoria e filme desenvolvido em AI. E é isso, né? Eu acho que, pô, ter uma ideia legal, se tu confia nela pra ela ser legal e ser vista por alguém, hoje tu consegue fazer sozinho, né? Até se ela não for boa, dá pra fazer sozinho. A pergunta que não quer calar, tu vai pra Cannes, assim, de black tie, vai lá receber o prêmio? Não, já esgotei meus rolês do ano. Boa, boa. Legal, Rods. Cara, e pra galera que quer se aprofundar mais, né, que quer começar a trabalhar com AI, quais são os próximos ou os primeiros passos aí pra quem quer começar a trabalhar com isso? Cara, eu acho que não dá pra ser só AI, nunca, né? Eu acho que é aquela história, se você só for o cara de plataforma de gerar imagem de AI ou gerar videozinho de AI, você sempre vai ser assistente de alguém, né? Então, se você quiser entrar numa produtora e, pô, vir a ser um supervisor, vir a ser o cara da AI, isso não dá pra ser só plataforma. Tu tem que ou saber de After Effects, ou vai ter que saber de um software de composição, tipo um Nuke, um Flame, uma ferramenta mais avançada. Vai ter que, talvez, entender de 3D. E aí tem o Blender também, que é open source. Não dá para entrar numa produtora sem dominar Conf e UI também. Então, dá para usar o Conf na nuvem, através de assinatura, mas dá para ter local no computador, mas aí requer uma GPU mais avançada também. Só que, cara, produtora que também não tem o Conf para ter um suporte de outra alternativa de ferramenta, vai estar entregando a mesma coisa que qualquer um pode entregar, porque as ferramentas estão ali disponíveis para todo mundo. As plataformas de prateleira, que a gente chama, né? Tá ali para todo mundo usar, né? Tá ali para todo mundo. E aí, Nano Banana saiu fora do ar. Como é que tu resolve isso? Sabe, tipo, umas 2 semanas atrás, o Gemini aí tava com problema em todas as plataformas. A gente botava lá pra gerar, ficavam várias horas, às vezes crashava e não ia. Infelizmente, a gente tinha que esperar ele, porque eles criaram essa dependência. Ninguém precisava de AI, mas agora todo mundo ficou dependente dos caras. Então, se fosse um outro projeto, a gente poderia contornar com um Quen, com um Flux, que a gente consegue rodar no Conf. Pô, ficou sem internet, tu consegue continua rodando local. Então, tu não deixa de entregar os trabalhos tendo uma ferramenta local, né? E esse é o problema da AI agora. A gente tá refém dessas plataformas aí. Os caras criaram um problemão para nós, que é essa dependência, e tem que estar disponível, tem que estar funcionando. O servidor deles tem que estar... Tem que ter slot. Assim, não, isso eu uso. Não, mas legal, show de bola. Cara, se tem alguma... Você falou ali do Conf, você quer divulgar seu trabalho do Conf? Enfim, só contextualizando aqui, gente, o Rods foi um super mentor nosso quando a gente começou a usar o Conf, né? Eu sempre ligava pra ele desesperado, assim, Rods, não sei o que fazer, não sei o que e tal. E o Rods sempre super ajudou a gente, então ele pra gente sempre foi o cara que a gente, via de inspiração ali, sempre ia atrás dele, via as coisas, então a gente tem um carinho muito grande por ele, né? Então, né, que saiba disso, né? Mas se quiser divulgar também seu curso, que, né, enfim, você tem o passo a passo de como fazer isso, né? Porque isso ajuda lá bastante. no meu perfil do Instagram, rodzera.ai, tem o link pro curso. Se entrar pelo meu link lá, tem 30% de desconto. Opa, aí, mas é um curso de Conf, né? Então, assim, não é um curso de AI, né? É um curso sobre a ferramenta Conf UI, que é para essa pessoa que é um pouco mais nerd, assim, né? Então, vamos chamar essa pessoa que quer trabalhar com AI de uma forma mais avançada dentro de uma produtora, trabalhando com VFX, e não gerando imagem e vídeo, que, pô, isso aí tem vários cursos na internet, tem várias plataformas que elas mesmas explicam o curso, então não precisa investir, é um investimento um pouco mais alto, né? Mas é uma ferramenta que dá para resolver todas essas coisas, né? A gente sempre
gera as coisas nas plataformas online, gera no Kling, gera no Nano Banana, mas muitas das vezes a gente precisa corrigir as coisas dentro do ConfUI, né? Ou seja, uma dublagem, seja um rosto que precisa ficar fidedigno a um modelo, né? Fazer um upscale, enfim. Até a animação de personagem, o Conf acaba sendo mais preciso do que as ferramentas que não tem slider, não tem nada, não tem controle, né? Ou do mesmo não precisa, a gente não precisa nem ir para um lado muito avançado, mas dentro do Conf tu tem todas as APIs também e você pode testar o mesmo prompt com vários modelos diferentes e tu dá um clique num botão só. Faz o Arena ali, né? E aí para isso tu não precisa de GPU, né? Isso tu pode rodar no laptop, qualquer lugar, porque tu tá usando a GPU da nuvem, porque é uma API, mas aí tu tá pagando para isso. Os modelos open source, que são locais, não paga nada, mas precisa de GPU. Para quem, até contextualizando, para quem não sabe, o Conf ele é um orquestrador de AIs, né? Então você pode plugar lá várias, né? Open source, as pagas e afins, e aí você vai customizando os fluxos ali conforme a tua demanda, né? Que é exatamente isso que a gente faz aqui dentro hoje, né? Então a gente entende o briefing ali, entende a demanda do cliente e vai customizando exatamente para cada cliente, assim, né? Então é isso, show de bola. Rods, muito obrigada, tá? Ter cruzado aí, né, ter vindo de avião para cá, ter conhecido aqui, tá passando calor aqui em Joinville com a gente. Muito obrigada, de verdade. Cara, conte com a gente, né? Você sabe que a gente tem um carinho muito grande por você, uma admiração pelo teu trabalho. Então, cara, é isso aí. Gente, acompanhe o Rods, então. Em algum lugar vai ter o Instagram dele, os canais ali para vocês acompanharem. E muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Fala.